pessoal, chegamos ao nosso quarto estudo do nosso curso sobre ética cristã. E na semana passada nós começamos a estudar a ética do comportamento cristão, tendo como referência o texto de Romanos 12, onde Paulo nos dá várias diretrizes em relação ao comportamento ético, estabelecendo o amor como o princípio fundamental da prática cristã. Ou seja, todo comportamento do cristão deve ser motivado pela ação do amor divino nele, para que o seu comportamento ético faça sentido, tenha real significado, né? Então nós vimos na lição 3 os 6 primeiros ensinamentos de Romanos 12, que na linguagem do autor seriam os 6 primeiros degraus da ética do comportamento cristão. E nesse quarto estudo nós vamos ver mais 5 diretrizes que Paulo nos orienta, que devem ser vivenciadas para que a ética cristã forme o nosso caráter e modele, digamos assim, o nosso comportamento no mundo, na vida, especialmente no seio da comunidade cristã. Como vocês sabem, né, Paulo escreve para a igreja de Roma. E a igreja de Roma, ela estava inserida, digamos assim, num contexto muito hostil ao Evangelho. E Paulo, então, orienta a igreja de Roma e a nós hoje a agir segundo os ensinamentos de Cristo, a ética do Evangelho, e não segundo a ética que naquela época era a ética do Império Romano ou dos romanos, que era avessa aos ensinamentos do Evangelho. Então Paulo diz assim, olha, vocês precisam seguir essas diretrizes, ou melhor dizendo, essas diretrizes que eu estou passando para vocês devem estar presentes no seu comportamento, na sua ação enquanto discípulos de Cristo, para que a luz do Evangelho de Cristo seja vista na sociedade e vocês influenciem a sociedade com a ética cristã e não o oposto. Então Paulo dá várias diretrizes e a gente vai estar olhando para essas 5 diretrizes, além dessas 6 primeiras que nós vimos no estudo passado. Paulo diz que a nossa vida, especialmente na comunidade cristã, deve ser marcada, primeiro, pela alegria na esperança. A esperança que Cristo produz, ou a esperança em Cristo, sobretudo na ressurreição no final dos tempos, deve produzir uma alegria na gente, apesar das circunstâncias adversas. Naquele primeiro momento, Paulo está falando, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos pelo Império Romano, mas há de se ver no comportamento, na vida de vocês, uma alegria, um bom ânimo, porque a esperança em Cristo produzirá ou deve produzir essa alegria mesmo nos momentos de perseguição. É Paulo, de certa forma, aqui preparando aqueles cristãos para todo sofrimento, para toda perseguição que viria, né? Então Paulo diz, olha, que a vida de vocês seja marcada por essa alegria na esperança ou da esperança, ou seja, vocês devem encarar as dificuldades sempre com bom ânimo por causa da esperança que Cristo
produziu e produz na vida de todo aquele que crê. Segunda coisa que ele diz é paciência no sofrimento. Percebe-se que há uma ligação entre uma coisa e a outra. Se eu possuo a esperança de Cristo em mim, e essa esperança produz alegria, bom ânimo em mim, essa esperança naturalmente vai fazer com que eu tenha paciência, e paciência no sofrimento, né? O comportamento, há de se ver no comportamento daquele que crê em Cristo, do cristão, uma paciência a mais nos momentos de grande pressão. E novamente, né, a pressão naquele momento era muito grande por parte do Império Romano por causa das perseguições. Então Paulo diz, olha, a marca, uma das marcas no comportamento do cristão, mesmo nos momentos de perseguição, é a paciência, é essa capacidade de enxergar propósito no sofrimento, de encarar as adversidades como uma oportunidade de crescimento, com paciência, com longanimidade. Essa é a ideia, né? Essa é uma virtude cristã que deve estar presente no nosso viver, no nosso dia a dia. Terceiro, ele diz perseverar na oração, ou seja, deve estar presente sempre nas ações, na vida dos cristãos, na comunidade cristã, essa busca constante e perseverante de Deus, essa busca constante e consciente da providência de Deus. A oração é essa busca não só para que Deus nos abençoe, mas é uma forma da gente mostrar o quanto nós dependemos de Deus e o quanto nós estamos confiantes na sua resposta, na sua provisão. É uma forma de nós também nos ligarmos de maneira mais objetiva e direta nas coisas que são do alto, nas coisas que são divinas. E Paulo diz, em quarto lugar, compartilhar, olhar para as necessidades dos santos, especialmente dos que são da comunidade de fé, que seria o seguinte, praticar misericórdia e a compaixão para com os irmãos, especialmente com aqueles que estão sofrendo. Ou seja, Paulo diz, olha, o comportamento de vocês deve ser de compaixão, de misericórdia, uns para com os outros, especialmente nos momentos de sofrimento. E por último ele diz, praticar a hospitalidade. É claro que essa instrução está muito ligada ao contexto daquela época. Porque os cristãos, ao serem perseguidos pelo Império Romano, eles iam para lugares distantes e eles dependiam da hospitalidade dos irmãos que moravam nesses lugares para onde eles iam. Muitos deles perdiam as suas casas, perdiam contato com as suas famílias, então eles precisavam ser acolhidos nas casas de outros cristãos. Então Paulo fala, pratique a hospitalidade, receba esses irmãos que perderam suas casas, que saíram das suas cidades por causa da perseguição. E eu diria que, trazendo para o nosso contexto de hoje, Paulo diria o seguinte, olha, seja acolhedor, acolha aquele que está precisando, que está necessitando, que está
se sentindo sozinho, que está se sentindo fragilizado. Enfim, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o comportamento ético do cristão deve ter presente, deve ter como marca esses princípios, esses ensinamentos. Porque vivendo dessa forma, agindo dessa forma, você estará provando e mostrando, ou melhor dizendo, testificando para a sociedade o efeito do Evangelho, da ética cristã na sua vida.